Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E na aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo da aula passada. A gente tem falado sobre as apresentações de texto, os PowerPoints, que são documentos que a gente utiliza para nos ajudar em apresentações. E por isso a gente chama eles de apresentações eletrônicas. Na aula passada, a gente começou a ver como que a gente mexe no PowerPoint, como que a gente formata o texto no PowerPoint. E lembrando que a gente divide a formatação de um documento de PowerPoint em 3 níveis. A formatação do slide, a formatação do texto e a formatação da apresentação como um todo. E a gente começou na aula passada a falar sobre a formatação do texto, certo? Então, esse é o primeiro nível que a gente vai abordar. A gente falou de como deixa o nosso texto em negrito, como a gente deixa o nosso texto sublinhado, como a gente deixa o nosso texto em itálico. Falamos sobre o estilo da fonte, sobre o tamanho da fonte e hoje a gente vai falar sobre mais alguns itens, certo? Tudo que a gente vai falar está disponível nos ícones da barra de formatação, que é aquela barra que fica em cima, que tem na folhinha de vocês da semana passada. Para essa semana, a gente não tem folhinha, porque a gente vai continuar olhando para a barra de formatação. E eu vou ir deixando os ícones, conforme eu for falando, eu vou ir deixando os ícones aqui do lado. E é só vocês localizarem na folhinha da semana passada, certo? O conteúdo é continuação, por isso a gente não tem a folhinha dessa semana. Então, hoje a gente vai falar de mais 4 itens que a gente pode utilizar para formatar o nosso texto. Vamos recapitular os das aulas passadas, que foi o estilo da fonte, que a gente altera o estilo da letra, certo? Pode ser cursiva, pode ser letra de forma, letra desenhada. A gente falou sobre o tamanho da fonte, que é o tamanho da letra que a gente vai utilizar, que vai depender do texto que a gente quer, se é título, se é subtítulo, se é uma apresentação de uma história, se é um trabalho que você está apresentando. Vai depender, o tamanho da letra vai depender de onde está o texto que você está formatando e para que você está utilizando aquele texto. A gente falou sobre o negrito, que a gente utiliza para destacar a letra, deixando ela mais pretinha, mais reforçada, como se tivesse passado uma canetinha por cima. Falamos sobre o itálico, que é aquela parte que a gente utiliza para inclinar a nossa letra. A gente destaca também o texto através de inclinar a letra. Falamos sobre o sublinhado, que é quando a gente põe uma linha embaixo do nosso texto. Então, a gente pode destacar o nosso texto dessas formas. Falamos que a gente pode posicionar o nosso texto para um lado, para o outro, para o meio ou alinhado com as bordas. E hoje a gente vai falar sobre os marcadores. Os marcadores são aqueles itens que a gente utiliza para marcar, geralmente, os subtítulos ou uma listagem. Quando a gente vai fazer isso num caderno ou numa cartolina, geralmente a gente faz uma bolinha do lado do nosso texto. Isso também é possível de fazer no PowerPoint, só que no PowerPoint a gente tem outras opções. A gente pode usar marcadores de números, de bolinha, de um Vzinho, de símbolos. Então existem mais opções, mas os marcadores, resumidamente, eles servem para marcar itens que você quer destacar como mais importantes ou subtítulos. Quando você quer marcar um subtítulo, geralmente você pode colocar aí um marcador do lado. É a mesma coisa que a gente faz no caderno. Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu vou botar um texto, eu boto lá o título e embaixo os subtítulos marcados com bolinhas, geralmente, né? E aí você pode variar isso. No PowerPoint ele já te dá os marcadores prontos para você escolher. E aí, geralmente, os mais utilizados são o de bolinha e o de número, mas aí existem outras opções. A segunda forma de formatar o nosso texto, segundo item de formatação, o outro ícone que a gente vai falar, que também está disponível na barra de formatação, é o espaçamento entre as linhas. Ó, tudo que a gente falou até agora também tem no Word, certo? Mas a gente acaba utilizando de formas diferentes. Pelo estilo de
programa que é, pelo estilo de texto que a gente consegue criar em cada programa, por vários motivos. Mas o próximo item que a gente vai falar agora é o espaçamento entre as linhas. Então, quando a gente está criando um texto, a gente pode, dependendo do nosso espaço disponível, do tamanho do nosso texto, do tamanho da nossa letra, a gente pode utilizar o ícone que serve para aumentar ou diminuir o espaço entre as linhas do nosso texto. Então, eu posso colocar um espaço bem pequenininho ou eu posso colocar um espaço maior. Isso vai depender da quantidade de texto que eu quero inserir no slide. Lembrando que um slide, ele tende a ser menor, ter menos espaço para texto do que um documento de Word, por exemplo. Então, isso aí também vai influenciar na hora da gente escolher o espaço entre as linhas, certo? Mas existe essa opção. A gente pode colocar uma linha aqui e a outra bem espaçada, a gente pode diminuir. Então, isso a gente consegue alterar no ícone que eu vou estar colocando aqui do lado, para vocês observarem. E aí, conforme eu for falando dos ícones, vocês vão lá procurando na barra de formatação da folhinha. Outra opção que nós temos é o de aumentar e diminuir a fonte através dos ícones preparados para fazer isso. A gente tem um ícone que é um A grandão e um ícone que é um A pequenininho. Então, a gente aí consegue aumentar e diminuir a nossa fonte só clicando nesses dois, sem precisar usar lá, quando a gente viu que tinha o estilo da fonte, o tamanho da fonte, a gente localizava o número, né? Ia mexendo no número, 12, 14, 15, 16. Nesses dois ícones, a gente consegue aumentar e diminuir a fonte só clicando no Azinho ou no Azão. Então, quando você clica no A que é maior, vai ficar maior a sua letra. Quando você clica no A que é menor, vai ficar menor a sua letra. Outra opção também, outra possibilidade de formatação é divisão de texto por coluna. O que isso quer dizer? Isso é uma formatação muito comum em jornais, que em vez de colocar o texto corrido na página inteira, ele divide em várias coluninhas o texto. Provavelmente vocês já observaram que num jornal é feito dessa forma. A gente também pode fazer isso no PowerPoint. Vai depender, mas mais uma vez eu vou falar, do propósito do seu PowerPoint, do seu slide. Então, essa também é uma possibilidade. Lembrando que quanto mais divisão de colunas você fizer, mais apertadinho vai ficar o seu texto. Então, você vai precisar também formatar de outras formas, escolhendo uma letra um pouquinho menor, botando um espaçamento um pouquinho menor para que ele consiga caber. Então, gente, lembrando, toda formatação, tudo que a gente formata num texto, tem um propósito, tem um porquê. E tudo que a gente mexe no nosso texto altera a forma como quem está vendo vai receber esse texto. Então, para cada coisa que eu quero transmitir, eu preciso pensar na cor da letra, no tamanho da letra, qual o estilo de letra que eu quero, se vai ser um texto corrido, se vai ser dividido em colunas, se vai ter mais espaçamento, se vai ter menos espaçamento. Quando eu uso um marcador para dividir meu texto em subtítulos, existe um porquê. Nada é aleatório. Então, a gente precisa utilizar essas ferramentas, né, que o PowerPoint oferece pra gente de uma maneira bem legal e consciente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, a gente vai vir com uma próxima folhinha e eu vou deixar isso tudo detalhado para vocês, tanto das aulas passadas, quanto dessa aula e da próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente se vê de novo e a gente vai aprender mais, ok? Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!